Neste domingo, 2 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições 2022. A Rádio Prefeitura de São Leopoldo conversou com o chefe de cartório da Justiça Eleitoral de São Leopoldo para preparar um guia com todas as informações necessárias para o eleitor. Como faço para saber o local de votação? Para saber o local de votação, o eleitor tem diferentes formas. Ele pode simplesmente baixar o e-título no celular, que vai aparecer o local, a seção de voto. Então é só ir na loja de aplicativos e baixar e-título, que é o jeito mais fácil que ele pode fazer. No 148 é um telefone que também vai estar à disposição no dia do sábado, no domingo de plantão também, para o eleitor ligar 148 para todo o estado, também para tirar qualquer dúvida relacionada às eleições ou ao título especificamente. Essas são as duas formas mais práticas da pessoa saber o local de votação, a sessão, enfim, todos os dados dela relacionados ao título de eleitor. E tem alguma data limite para emitir o e-título? Não, o e-título ele vai estar funcionando, ele vai até o dia da eleição, até domingo, dia 2 agora, mas a gente está esperando um fluxo muito grande de downloads nos próximos dias, que pode ocasionar realmente um problema na hora de baixar. Mas ele não tem um prazo limite para baixar, então ele pode ser baixado até no próprio dia da eleição. Certo. E como eu faço para justificar o voto? Para justificar o voto, tem 3 maneiras, tá? A maneira padrão é ir em qualquer sessão eleitoral que vai estar aberta, no caso, em qualquer local de votação, preencher o formulário, que vai estar à disposição também, e em qualquer urna é possível fazer essa justificativa. Lembrando que só eleitores que não votam em São Leopoldo podem justificar em São Leopoldo. Quem vota no município deve ir votar normalmente na sua sessão. Então, essa é a maneira mais prática de ir em qualquer sessão no dia da eleição. Existem outras formas, o sistema Justifica do TSE, é só colocar no Google Justifica TSE, que vai poder o eleitor até após as eleições, até 60 dias após as eleições, colocar algum tipo de justificativa, enfim, que ele julgar plausível na hora para fazer essa justificativa até 60 dias. E o terceiro, pelo próprio e-título, é possível fazer a justificativa também do voto no dia ou antes. Antes não, porque o prazo não aceita, mas no dia e após as eleições também é possível fazer pelo e-título, também é justificativo. E se o eleitor não votou em 2020, ele pode votar agora em 2022? Sim, em 2020 nós tínhamos a pandemia, foi um evento bem atípico, então o TSE ele abonou a falta de todo mundo em 2020. Então quem não votou só em 2020 pode votar normalmente, é só levar a identidade com foto. Então, já até repito, só o título não basta para votar. O título ele serve para localização da sessão. Para votar mesmo, a pessoa precisa de um documento com foto. Então, ela deve ir, normalmente, se for só em 2020. O cancelamento só ocorre caso a pessoa fique 3 turnos de eleição sem votar. Exemplo, 2016, 2018 tem 2 turnos, 3 vezes ficou sem votar e o título provavelmente deve estar cancelado. Nesse caso, não vai poder votar e a gente aconselha a procurar a Justiça Eleitoral em novembro, após as eleições, para regularizar a sua situação. Aproveitando o gancho, quais são os documentos necessários para votar? Para votar, basta um documento com foto, é bem simples. O e-título ele é válido se tiver foto. Caso a pessoa já tenha feito o recadastramento biométrico, é válido para fazer o voto se tiver a foto no próprio e-título. Caso a pessoa tenha feito recentemente, nós paramos de fazer biometria em 2020, devido à pandemia. Então, os últimos títulos feitos não possuem foto. Então, é necessário aí levar um documento com foto, pode ser carteira de trabalho, carteira de motorista, o próprio RG mesmo. Qualquer documento com foto ele é válido para ir no domingo em qualquer sessão eleitoral. Certo, e o que pode e não pode levar no dia das eleições? A manifestação individual e silenciosa de candidaturas, assim, ela pode ser feita até no dia, né, no próprio voto. Então, silenciosamente, com adesivos, enfim, a pessoa pode votar tranquilamente. O que não pode é fazer divulgação de material de propaganda eleitoral. Qualquer tipo de divulgação
em qualquer local é passível de prisão, inclusive, e vai ser conduzido pela Brigada Militar ao quartel, e depois vai ser feito toda uma responsabilização criminal relacionada a isso, porque a lei eleitoral estabelece como um crime chamado crime de boca de urna, fazer qualquer tipo de divulgação de material no dia da eleição. Então a manifestação com adesivo silenciosa não tem problema, só se tiver distribuição de qualquer tipo de material, pode até ser pela internet, inclusive, pode ser qualquer, enfim, mas fisicamente nos locais de votação é considerado um crime e não pode no dia da eleição. O uso de celular é permitido? O uso de celular, ele não é possível nem portar o celular na cabine de votação. Então, os mesários estão orientados em São Leopoldo, mas em todo o Brasil, mas especificamente em São Leopoldo, os mesários estão orientados a pedir para o eleitor deixar o celular numa mesa ao lado da urna. Então, visível a todos, ao lado da urna, o mesário nem vai tocar no celular da pessoa, mas ele vai pedir para a pessoa deixar o seu celular ao lado da urna e ir votar. Depois ele já recolhe automaticamente, que sair da cabine e já recolhe. Então, o celular, ele é válido só para a pessoa ter ali, para saber onde vota. A partir do momento em que ele entra na sessão eleitoral, provavelmente vai ser solicitado para que ele deixe o celular em alguma mesa para poder fazer o exercício do voto. E como funciona a votação para pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência, elas possuem... nós temos, dependendo da deficiência, nós temos braille nas urnas, então deficiência visual pode ser suprida com o braille, mas qualquer outro, nós temos também fones de ouvido, também, que podem ser solicitados pela pessoa no próprio local de votação, na hora do voto. E qualquer outra situação excepcional pode também ser alegada para o presidente de mesa, na hora, a necessidade de talvez algum parente, eu friso bem, acompanhar a pessoa na hora do voto. Enfim, algum cadeirante, pode até solicitar excepcionalmente para o presidente de mesa, e a gente só faz a orientação para os mesários conferirem o parentesco, para evitar qualquer tipo de problema relacionado à compra de votos, enfim. Então, essas coações que existem. Então, a gente solicita que essa ajuda seja efetuada por um parente. Certo. E para finalizar, qual a ordem da votação? Muito importante a pergunta, e para os eleitores levarem a cola. A cola no dia é fundamental, principalmente no primeiro turno. O primeiro turno são 5 cargos. Começa com deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Então, todos esses cargos, realmente, a memorização ela é muito complicada. Então, pode anotar em qualquer papel, só não leve no celular, porque não vai poder portar o celular na cabine. Então, a gente solicita para que o eleitor leve anotado num papel todos esses números, até para facilitar ele e facilitar o fluxo de votação. Porque caso tenha algum tipo de problema na hora, acaba atrasando a fila, ocasionando muitas filas nos locais. Então, até é fundamental que o eleitor leve a cola com anotados os números dos candidatos no dia. Certo, então, muito obrigado.